numa entrevista online que você está acompanhando aí através das nossas mídias sociais e também pelos 92.1 FM da sua Rádio Cultura de Timbó, o Thiago Reitz. O Thiago é sócio-diretor comercial de novos negócios também da Father International. E ele vai falar com a gente sobre um evento que aconteceu nos Estados Unidos e que está sendo repassado aqui para os comerciantes aqui da nossa região. Muito bom dia, Thiago. Bom dia, Daí, tudo bem? Obrigado aí pela oportunidade. Muito bem, Thiago. Vamos falar então sobre esse evento que aconteceu nos Estados Unidos, que é o NRF 2023. Explica para a gente o que foi esse evento que já aconteceu em janeiro lá nos Estados Unidos. Legal, esse é um evento que acontece todo ano. Na verdade, esse foi logo após a pandemia, porque teve o último evento presencial que havia ocorrido foi em 2020, antes da pandemia. 2021, aí tiveram de forma online, 22 uma forma bem híbrida e bem reduzida. E 2023 ela veio com força total, que foi a edição a 113ª edição. É a maior feira de varejo do mundo. Ela é organizada pela Associação de Varejo dos Estados Unidos. E nessa feira é onde que é trazido, né, é levado as tendências mundiais de varejo, né, e as próximas tendências ali dos próximos anos. Muito bem, e essas tendências mundiais do varejo, elas vão ser repassadas, os comerciantes aqui da nossa região vão ter a oportunidade de ter acesso ao que aconteceu nessa feira. Conta pra gente como que vai acontecer esse repasse dessas informações. Exatamente, a gente participou da feira com uma delegação de empresários do Sebrae de Santa Catarina, então foi uma missão bem específica dos 3 dias de feira. E aí depois a gente fez 2 dias de visitas técnicas a pontos estratégicos, lojas estratégicas, marcas estratégicas. A gente identificou que seria interessante levar esses empresários para lá, para eles buscarem tendências e aplicar aqui no varejo local. E a gente ainda realizou um evento exclusivo para todos os participantes dentro do consulado brasileiro, com alguns palestrantes que a gente fez a curadoria, né? Então foi interessante porque teve a visão do pós-NRF, na visão desses profissionais, e um pouco da tendência do que eles vêm fazendo aqui no Brasil também. E aí, a gente tem agora, na próxima quinta-feira, um evento em Pomerode, e a intenção nossa é trazer todo esse conhecimento que a gente passou na NRF para os empresários locais, né? E, obviamente, trazendo uma visão um pouco mais regionalizada, né? O que os empresários precisam entender e precisam compreender de oportunidades para aplicar dentro do negócio deles. Tiago, você pode passar para a gente um spoiler aí, rapidamente, de algumas tendências que vocês conseguiram presenciar e verificar nos Estados Unidos nessa feira NRF 2023? Claro, a gente identificou 5 pontos principais que a gente vai passar para cada um, para os empresários, né, na palestra. Então, um deles é o Back to Basics, que é o quê? Trazer para a realidade, para o básico, né, o varejo voltar para o básico, olhar para dentro, personalizar produtos e serviços para os clientes cada vez mais. A gente está falando de policrises, né, mundiais nos próximos 5 anos, então a gente está vendo, né, alguns eventos climáticos extremos, a gente está vendo alguns conflitos regionais que podem se tornar globais. Nós temos o conflito da Ucrânia, né, que a gente não sabe até que ponto vai. Então, são alguns eventos que a gente chama de policrises que podem afetar o varejo global em si, que, consequentemente, depois ele vem para o regional. Temos também ali a questão de personalização de serviço de luxo, coleta e análise de dados. Então, são alguns pontos que a gente vai abordar nessa palestra na quinta-feira. E, obviamente, a gente vai trazer também uma visão de das lojas das quais a gente visitou, o que de tendência está sendo aplicado nessas lojas. Então, com a Dani, que também está participando da gente nessa palestra, ela vai trazer esses pontos. Vai ser bem interessante para todos os empresários participantes. E então essa palestra que vai acontecer dia 2 de março às 19 horas ali no Teatro Municipal de Pomerode,
ela é voltada para empresários do varejo, é isso? Do varejo e indústria, né? Porque mesmo que o empresário ele não tenha o varejo em si, ele pode trabalhar para o varejo, né? Então ele tem que entender quais são as oportunidades que ele precisa ter para poder ganhar uma escala maior no seu negócio. Então, eu acho que para todo empresário que quer entender um pouco do varejo, ou que já trabalha com varejo, ou que quer entender um pouco das tendências mundiais, né? De vendas e varejo, eu acho que isso é interessante. Obviamente, a gente também vai trazer um pouco de inovação, tecnologia, porque é muito explorado isso na NRF, né? Quais são as principais tendências, tecnologias nos dias atuais e quais são as tendências futuras também para esse tipo de segmento, ponto, etc. Né? Então, acho que é interessante para todo tipo de empresário participar dessa palestra. E, Tiago, nessa questão da tecnologia que você falou aí, assim, um spoiler também, o que é tendência mundial hoje na questão da tecnologia voltada para o varejo? Então, tem vários, né? Um deles, o que eu bato muito na tecla, são softwares de coleta e análise de dados. Cada vez mais as empresas precisam entender o seu consumidor. Então, o consumidor, ele deixa uma trilha, né? Então, o que as empresas fazem para buscar de informação nessa trilha do consumidor para aplicar no seu produto para poder vender mais para o cliente? Então, tem várias ferramentas, várias softwares que estão sendo identificados, estão sendo desenvolvidos para as empresas buscarem o máximo de informação de consumidor. O que antes era, por exemplo, o metaverso, foi, né, das 183 palestras que ocorreram na NRF, só 3 eram de metaverso, ou seja, né, da tecnologia, nesse sentido. Então, se a gente pegasse os últimos 3 anos, basicamente 60% das palestras era baseado nisso. Então, como o mundo, né, de varejo mudou um pouco, esse ano foi um ano meio atípico com relação a isso. Então, eles estão buscando mais o básico e tecnologias para entender melhor o consumidor. Muito bem, olha, vai ser certamente muito interessante aí para o pessoal da indústria e do varejo participar desse evento que acontece no dia 2 de março, às 19 horas, lá no Teatro Municipal de Pomerode. As vagas são limitadas, as inscrições são gratuitas, mas as vagas são limitadas. E para fazer Limitadas. isso, né, porque tem uma limitação lá do próprio espaço, né, Tiago? E para fazer essa inscrição, como é que o pessoal interessado faz? Nós temos, a gente está fazendo toda a divulgação, né, via os CDLs da região e também pelo Sebrae de Santa Catarina. Então, ali tem os links necessários para fazer a inscrição do evento. Muito bem, então fica o convite para o pessoal ligado à indústria, ao comércio, ao varejo, participar desse evento, dia 2 de março, às 19 horas, que vai estar repassando aí as tendências mundiais do varejo, após a participação de um grupo nessa NRF 2023, que aconteceu nos Estados Unidos, esse repasse de informação muito importante, de forma gratuita. Então, você entra aí no site do Sebrae e vai ter todas as informações de como se inscrever, já que as inscrições são limitadas. Olha, Tiago, quero agradecer a tua participação aqui no Repórter Cultura na manhã desta sexta-feira, repassando para os nossos ouvintes aí essas informações e certamente só um spoiler, né, do que vai ser aí esse grande evento na cidade de Exatamente. Pomerode na próxima semana. Um grande abraço, um bom final de semana. Odaí, obrigado, né? E agradeço a oportunidade, espero todos nesse grande evento que a gente vai realizar no dia 2.